O País do Carnaval, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e tantos outros. Ele foi o mais importante romancista da língua portuguesa no século XX. Foi traduzido em 48 idiomas. E foi mais. Foi militante comunista. Escreveu uma trilogia chamada Os Subterrâneos da Liberdade, que celebrava Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança e a causa comunista. Chegou a ser eleito deputado pelo Partido Comunista, mas foi cassado, como de resto a bancada, em 1948. Os 10 anos da morte de Jorge Amado é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Jorge Leal Amado de Faria nasceu na Fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Jorge Amado gostava muito dessa miscigenação racial brasileira e reagia com muito bom humor contra qualquer tipo de preconceito. Ele dizia assim: branco puro na Bahia? Quem? Negro puro na Bahia? Onde? Somos todos mulatos, com a graça de Deus. Embaixador, o senhor escreveu um livro cujo título é Jorge Amado, o Essencial, não é isso? Essencial, Jorge Amado é essencial. Pois é. É uma coletânea dos textos que eu considero mais importantes de Jorge Amado. E o que é essencial na obra de Jorge Amado? Toda a obra. Mas o problema é que toda a obra não cabe no livro. No livro. De 500 páginas. É verdade. Então, aqui selecionado dentro da obra de Jorge Amado, aquilo que de minha perspectiva pessoal, e só da minha perspectiva pessoal, eu considero mais relevante, ou aquilo que mais me emocionou, e mais me marcou, e mais ficou na minha lembrança. Então, eu começo por Jubiabá. Jubiabá foi um livro que realmente me impressionou muito. E começo pelas lutas de boxe de Jubiabá, que são fascinantes. Quer dizer, depois vou para Capitães de Areia, depois vou fazendo seleção do melhor de Jorge Amado. Capitães de Areia é um livro curiosíssimo, porque é um livro, eu diria que é o livro que mais nos emociona até hoje de Jorge Amado. Jorge Amado escreveu livros melhores, Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo, ou A Morte de Quincas Berro d'Água, ou Capitão de Longo Curso. Mas Capitães de Areia tem meninos, né? Tem uma humanidade, tem a verdade da beleza, do simples, que nos marcou para sempre. Quer dizer, aquele grupo de garotos que eram ligados por uma lealdade que era a coisa mais importante do mundo, fica na nossa memória de leitores para sempre. Miriam Fraga, eu sei que você foi muito amiga do Jorge Amado, mas eu quero saber qual o livro do Jorge Amado que você mais gosta como leitora? É uma pergunta difícil, porque o universo de Jorge Amado, por ser muito extenso e abarcar muitas realidades, e são realidades às vezes muito tristes, às vezes são encantadoras, então a gente
tenho um pouco de dificuldade. Mas eu acho que, pensando bem, o que eu mais gosto, ou pelo menos o que eu mais me identifico, é com Tenda dos Milagres, por vários motivos. Já era meu livro, digamos assim, que eu gostava muito, mas depois que eu vim trabalhar aqui no Pelourinho, que eu convivo com essa realidade do Pelourinho, eu acho que Tenda eu me sinto mais dentro do ambiente. Por outro lado, é um livro que trata de questões que eu acho muito importantes e que talvez tenham sido abordadas na época de uma maneira pioneira, que é o problema do preconceito, o problema da miscigenação, o problema da aceitação da cultura afro como um componente importante da nossa história e da nossa realidade. O livro Tenda dos Milagres foi escrito em 1969. O personagem principal é o mulato Pedro Arcanjo, que atua como uma espécie de intelectual do povo afrodescendente da Bahia. Ô Bruno, você filmou Dona Flor em 76. Como é que você fez? Você gostava do romance? Você falou com o Jorge? Como é que foi o processo de escolha? Eu nunca quis filmar o Dona Flor. Eu não tinha lido Dona Flor, né? Eu tinha lido Jorge Amado muito antes de eu começar a fazer cinema e não tinha lido todos os livros, como Dona Flor tinha lido, né, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia. Eu queria muito filmar Mar Morto. Então, era um desejo. Dentre os livros que eu tinha lido, que eu queria filmar, era O Capitão de Longo Curso, Vasco Moscoso, que é a segunda novela, né, romance curto do livro Velhos Marinheiros. O outro é A Morte de Quincas Berro d'Água. Aí li o Dona Flor, porque meu pai tinha os direitos, e fiquei muito intrigado com a possibilidade de fazer uma comédia, que era um gênero que eu nunca tinha feito. E comecei a trabalhar com Leopoldo Serran e o Eduardo Coutinho no roteiro. E eles falavam, bom, se esse filme der errado, é culpa nossa, né? Porque o Bruno fez o Estrela Sobe, que foi o maior sucesso, e o Jorge Amado escreveu um livro que vendeu muito. Então, a responsabilidade está toda nos nossos ombros. Essa interação perfeita entre vida e literatura que dá a grandeza de Jorge Amado. Você dirá que ele escolheu determinados aspectos da vida. Sim, ele escolheu determinados aspectos da vida porque esta é a função da literatura. O que tem interesse são aqueles momentos fulgurantes da vida de cada personagem. Isso Jorge Amado capta admiravelmente bem. Veja bem que personagem espantosa, é o Vadinho. Isso é demais. Né? E Que personagem espantosa é Dona Flor. Que personagem extraordinária é o Turco de Gabriele Cravo e Canela. São pessoas que você, ao abrir a janela de sua casa, podia encontrar atravessando a rua. Mas são especiais porque elas foram lançadas do plano do real para o plano do imaginado. O que você está fazendo aqui? Por que você não foi dormir? O moço não disse nada. Que moço? O senhor não disse que queria para amanhã? Está bem, agora vá para o seu quarto, vai dormir. Amanhã falamos disso, tá? Então, boa noite, seu moço.
Espera aí, Ivan. Como é seu nome? Gabriela. Eu queria que você falasse um pouco dessas heroínas, dessas mulheres sensuais, desse erotismo na obra do Jorge Amado. As personagens femininas de Jorge Amado são realmente muito fortes e transmitem uma coisa assim, muito desse erotismo que você falou, por exemplo. Mas é um erotismo, ao mesmo tempo, a Gabriela, digamos, que ficou assim como protótipo do erotismo feminino. Ela, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa assim meio de infantil, meio de inocência. Isso, na época, foi muito bom, porque o erotismo, a mulher erotizada, geralmente era colocada com um pouco assim como, né, como uma pecadora, uma coisa assim. E não, ela o tempo todo, ela trai um, passa para o outro, não sei o quê, mas sempre sem perder aquela aura. Jorge era um grande contador de histórias. Mas, acima de ser um grande contador de histórias, ele era um grande criador de tipos. E eram os tipos que ele criava que construíam a história. Eu estou convencido de que ele primeiro criava o tipo, ele primeiro imaginava a personagem e depois criava uma história que se condizia com esta personagem, que se adaptava a esta personagem, que era praticamente uma criação, que era uma necessidade de existir para aquela personagem. Aquela história era indispensável àquela personagem. E eu acho que isso se deve a uma coisa que ele me falou, que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse assim, eu sei que eu estou escrevendo um bom livro quando o livro começa a se escrever sozinho e eu só fico psicografando os personagens. Então eu sento ali, mas são os personagens que estão me ditando o que eles querem dizer, o que eles são. A coisa mais difícil é começar e engrenar. E só engrena quando eu começo a receber esses personagens. E aí eu só sou o veículo para eles se expressarem. Aí eu sei que o livro vai ficar bom.